Êxodo, capítulo 33, versículo 1 em diante, a palavra de Deus diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei, enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atávios ou atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: Povo obstinado és, se o momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti todos esses atávios, ou atavios, depende da tradução, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atávios, ou atavios, ao pé do monte Horebe, e tomou Moisés a tenda, e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e inclinavam-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Moisés roga a Deus a sua presença, e Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes: Fazes subir esse povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me fazes saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois: Irá a minha presença contigo para fazer descansar. Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Amém. Pai querido, eu te agradeço pela tua palavra, que traz uma orientação aos nossos corações, e que a tua presença possa sempre estar conosco. É o que nós desejamos, precisamos, e toda a nossa caminhada nós precisamos sentir a tua presença. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queria estar sentado, irmãos. Queridos, eu fiz questão de ler todo quase o capítulo, ou partes desse capítulo, para que os irmãos pudessem entender esse assunto. Baseado nesse versículo, eu quero falar: a presença de Deus é a maior necessidade de cada vida. A presença do Senhor é a maior necessidade da igreja. A igreja não pode dar nenhum passo sem a presença do Senhor. Nós estamos para adentrar 2023. Daqui poucos dias nós vamos adentrar para o novo ano. As perspectivas parece que não são boas. Há tantas coisas que a gente ouve que o nosso coração fica aflito, angustiado,
e algumas interrogações. Mas eu quero dizer nesta noite com toda segurança: não importa o que venha acontecer em 2023, não importa que tipo de governo teremos e se haverá perseguição ou não, o que importa é que nós precisamos adentrar 2023 com a presença do Senhor nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso casamento, no nosso emprego, na nossa firma. Você não pode dar nenhum passo, você não pode deixar Deus de fora dos teus sonhos, dos teus projetos, das tuas metas e dos teus alvos. A maior necessidade da igreja não é das bênçãos do Senhor. É claro que nós precisamos das bênçãos do Senhor, mas a maior necessidade que nós precisamos é da própria presença de Deus. Foi o que estava acontecendo aqui. Deus falou para Moisés e disse: abandona todas as coisas, abandona tudo, e eu vou mandar um anjo para estar com vocês. Vocês vão adentrar a terra prometida e vocês precisam da proteção. Vocês vão precisar de um anjo. Mas Moisés foi muito categórico. Ele disse: Senhor, não me faça dar nenhum passo. Eu não dou nenhum passo se a tua presença não for comigo. Se fosse, quem sabe, um de nós estaríamos muito felizes. Poxa, Deus disse que vai mandar um anjo para estar conosco. Quem não quer ter um anjo ao seu lado? Ah, meu irmão, todos nós gostaríamos, e nós temos, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Você já tem um anjo que acampa-se ao teu redor. Mas Moisés disse: Senhor, eu não quero saber de anjo, eu não quero saber de serafim, em outras palavras, né? Eu não quero saber disso e daquilo. Eu quero a tua presença. Se a tua presença não estiver comigo, eu não dou nenhum passo. Meus queridos irmãos, nós temos que ter todo cuidado para não trocar Deus pelas suas dádivas, pelas suas bênçãos. Tem pessoas que só estão procurando a bênção, só estão procurando as dádivas, só estão procurando os benefícios do Evangelho, mas não querem nada com Cristo, não querem nada com a bênção, não querem nada com o Evangelho. A gente vê muita gente, muitas vezes com seus problemas, vem à frente, recebe cura, recebe milagre, Deus abençoa o casamento, Deus abençoa, há uma transformação. Depois que recebe a bênção, abandona a fé, abandona a igreja, abandona a Cristo. Não vai valer a pena isso, irmãos, porque ele pode realmente ser curado, ele pode ser liberto, ele pode ser transformado, mas se Deus não estiver na vida dele, ele vai para o inferno de qualquer maneira. Então, meus queridos, tem pessoas que só estão atrás da bênção. Eu espero que cada crente que está aqui me ouvindo não esteja atrás da bênção, mas esteja atrás do abençoador, e o abençoador é o nosso Deus. Muitos hoje querem apenas ser a bênção, mas não querem o abençoador. Querem até a salvação, mas não querem o Salvador. Querem os dons, mas não querem o doador. Querem as coisas de Deus, mas não querem compromisso com o próprio Deus. A presença de Deus será sempre algo importante para o povo de Deus. O povo de Deus é conhecido pela presença de Deus. Você não vai ser conhecido pela presença do anjo e por aquilo que você tem de bênção. Sim, meu irmão, você pode ter muita bênção. Não estou aqui dizendo que você não pode ter bênção. Você pode ter bênção física, bênção financeira, bênção espiritual, bênção material, pode ter muita coisa, mas se você não tiver Deus na vida, não vai valer a pena a tua jornada nessa terra, porque você pode perder a salvação com todos os benefícios que você tem. A suprema importância da presença de Deus na igreja é algo incalculável, é algo que as palavras não podem decifrar. A igreja necessita desesperadamente da presença de Deus. O que mais você precisa na tua casa, no teu casamento, no teu comércio, nas tuas coisas, é da presença de Deus. Não dê nenhum passo sem a presença de Deus. É a presença de Deus que vai fazer diferença na tua vida, meu irmão. É a presença do Senhor que vai fazer a
diferença no teu casamento, é a presença do Senhor que vai fazer a diferença no teu lar. Nossa vida sem a presença de Deus, ela será vazia, nossos cultos serão sem vida. Se a presença de Deus não estiver conosco, meus irmãos, nós teremos realmente cultos maçantes e sem motivação para o povo estar presente no culto. Se Deus não estiver presente no culto, as coisas não acontecem. Mas é a presença do Senhor. Quando a gente se alegra, quando Deus diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se a presença de Deus não estiver nos nossos cultos, se a presença de Deus não estiver nos nossos hinos, nos nossos louvores, se a presença do Senhor não estiver na vida dos músicos, quando eles executam os seus instrumentos, nossas músicas não terão unção, as mensagens serão ocas, serão mortas, e realmente não vai conseguir esquentar o coração de ninguém. O pior culto registrado na Bíblia foi os próprios discípulos que produziram, que realizaram, quando eles se reuniram em um determinado lugar e eles pensavam que Jesus estava morto. Eles estavam ali cabisbaixo e na mente deles eles viam um Cristo deitado, o Cristo morto, enquanto eles estavam fechados naquele cenáculo, com medo dos judeus, apavorados e ainda sendo acusados de ladrões por ter roubado o corpo do Senhor. Eles pensaram que tudo tinha acabado e ali eles estavam produzindo um culto fúnebre. Mas naquele momento, sem abrir janelas, sem abrir porta, Jesus entra naquele ambiente fúnebre, aonde eles estavam celebrando ou estavam ali pensando no Cristo morto, e de repente Jesus chega e diz: paz seja convosco, porque onde Jesus chega, chega paz. Aonde Jesus chega, ele transmite paz, paz ao coração, paz à alma, paz à vida, aleluia. E aquele culto que estava sendo um culto fúnebre, virou uma festa. Eles foram cheios do Espírito Santo, e eles saíram dali transformados, saíram dali mudados, saíram abençoados. Não podemos confundir a onipresença de Deus, que está em toda parte, com a presença manifesta de Deus. A onipresença de Deus está em todos os lugares, mas a presença dele não. A presença dele está no coração, na alma daqueles que abrem seu coração a Deus. Quando Deus está presente entre o seu povo, é notório. Como um dia Jacó se acordou lá em Betel e ele percebeu que Deus estava naquele lugar. Quando ele se acordou, ele percebeu um clima diferente, um ambiente diferente, e ele disse: Deus estava aqui e eu não sabia. Ele não sabia que Deus estava ali, mas eu quero crer nessa noite que você sabe que Deus está aqui. Nós estamos reunidos, não é em nome do pastor Newton, não é em nome da igreja Assembleia de Deus, mas nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus, no nome glorioso, no nome precioso de Jesus. E a sua presença é real neste lugar. Sempre a presença de Deus revelada, manifestada, vai mudar a vida das pessoas, vai quebrar as durezas do coração. Foi a presença de Deus revelada na sarça que mudou o rumo da vida de Moisés. É a presença de Deus que tem mudado o rumo desses que se batizaram. É a presença de Deus que tem mudado o rumo de muita gente. E eu quero dizer nessa noite: Deus está aqui para mudar o rumo da tua vida. A tua vida jamais será a mesma se você tiver compromisso com Deus. É a sua presença que vai fazer a diferença no teu casamento, na tua casa, na tua vida, no teu comércio, nas tuas ações. Muitos crentes estão fazendo propaganda enganosa. Dizem para as pessoas que Deus está na sua vida. As pessoas vêm para ver e não percebem nada de diferente. Não adianta você
você dizer que é crente se a presença de Deus não estiver contigo. As pessoas até podem entender ou até pode ouvir de você que você é crente, mas se você é crente, a presença de Deus é manifesta na tua vida, e a tua vida é diferente, e a tua vida é mudada, e a tua vida é transformada. Sempre falamos para as pessoas que Deus está entre nós, que Deus está em nossos cultos, que Deus está em nossa igreja, e muitas dessas pessoas vêm para a igreja. E será que essas pessoas estão sentindo a presença de Deus em nossas reuniões, em nossos cultos? Você tem convidado as pessoas para vir à igreja, e será que elas estão sendo tocadas por Deus? O que elas percebem aqui? Será que elas percebem a presença de Deus? Ah, meus irmãos, se a presença de Deus não estiver em nossos cultos, os nossos cultos serão vazios e ocos, e nós estaremos perdendo o nosso tempo. Mas eu tenho uma boa notícia: a presença de Deus está aqui. Deus está aqui, e você pode sentir essa presença. Será que muitas pessoas não estão como lá em Belém, dizendo Belém significa casa de pão, mas chegou um tempo que não tinha pão lá? Será que nós estamos assim, dizendo que tem pão na casa, mas só temos prateleiras vazias? Estamos apenas com a receita, mas ainda não temos o pão. Tem crente que está assim, apenas está com a receita daquilo que Deus pode fazer, mas ele nunca experimenta algo novo na sua vida, ele nunca experimenta o extraordinário do Senhor. Meus queridos irmãos, que a presença do Senhor seja real na sua vida, e que você possa ser determinado como Moisés, e que você possa entender como Moisés: é Deus, eu não dou nenhum passo se a tua presença não for comigo. É a presença do Senhor que nós precisamos. Mas só tem uma coisa, querida igreja, meus queridos irmãos, da galeria lá atrás e ao púlpito: o pecado afasta a presença de Deus no meio do seu povo. Foi o pecado que afastou a presença de Deus, e Deus disse para Moisés: esse povo é de dura cerviz, eu não vou estar com eles. Eu prometi a terra prometida, vou levar porque é promessa, mas eu vou mandar anjo, outros vão encaminhar esse povo. Moisés disse: não, Senhor, não tem anjo, não tem outra coisa. Eu só aceito e só vou sair daqui se a tua presença for comigo. Ah, irmãos, que nós possamos ser determinados como Moisés. Mas você tem que entender que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Houve um dia que a presença de Deus foi embora do arraial de Israel, isso por causa do pecado. A maior tragédia que o pecado faz é que afasta a presença de Deus. No caso, por exemplo, do pecado de Acã, Deus disse para Josué que não seria mais com o povo enquanto houvesse pecado no arraial de Israel. O pecado provoca a ira de Deus contra o seu povo. A impaciência levou o povo a buscar outros deuses, e fizeram um bezerro de ouro, e passaram a adorar a esse Deus. Nós vemos o povo impaciente, e quando Moisés estava lá sentindo a presença de Deus, no Monte Sinai, envolvido com a glória, o povo achando que Moisés estava demorando, e agora eles provocam a ira de Deus, fazendo um bezerro de ouro e adorando esse bezerro. Ah, irmãos, e aquilo foi algo terrível aos que andam com Deus e os que andam segundo a sua própria imaginação e o seu próprio coração. Você está andando com Deus ou segundo a imaginação do seu coração? Tem muitas pessoas que acham que Deus está com ele, mas Deus já se afastou há muito tempo. Foi o caso de Sansão. Sansão brincou com o sagrado, ele brincou com as coisas de Deus, e chegou o momento que
Deus saiu de Sansão, e ele, quando entregou o segredo, pecando, falhando no colo de uma prostituta, e quando ela gritou: aí estão os teus inimigos, ele disse: eu vou me levantar e vou acabar com os filisteus como da outra vez. Mas a Bíblia diz, um dos trechos, um dos versículos mais tristes da história, e diz: e ele não sabia que Deus tinha saído da sua vida, que a presença do Espírito de Deus tinha saído. Irmãos, tem crente que só está andando com o nome, mas não está andando mais com a presença, mas não tem mais o poder, mas não tem mais a graça, mas não tem mais vida com Deus, anda segundo a sua própria imaginação. A pior notícia que Israel ouviu foi dizer que Deus não iria com eles. Irmãos, a maior tragédia que pode acontecer a um povo é Deus se afastar do meio do seu povo, é Deus se afastar de uma vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós falamos isso em quase todo culto. Mas se Deus não for conosco, irmãos, se a tua vida não está convertida, não está regenerada, não está submissa, se você não tem temor a Deus, Deus não está contigo. Não adianta você dizer: se o Senhor está conosco, se Ele não vai estar. Não adianta você dizer: se Deus é por nós, porque Deus não estará conosco se nós não tiver temor a Deus, se nós não tiver vidas consagradas ao Senhor. Vivemos hoje, eu vejo assim dois extremos, duas situações extremas. Muitas pessoas estão sendo salvas, muitas pessoas estão sendo transformadas pelo poder de Deus. Muitas pessoas estão dando sinais que a presença de Deus é real na sua vida. Muitas pessoas estão sendo convertidas, muitas pessoas estão dando alegria aos céus. Mas nós estamos vivendo uma outra situação também, onde a presença de Deus já saiu de muitas vidas, já saiu de muitas casas, já saiu de muitas pessoas, e as pessoas só estão andando com o nome, estão andando como Sansão, pensando que Deus está consigo, mas Deus não está mais. Irmãos, muitas pessoas estão fracas, estão praticando, estão fracas espiritualmente, porque estão praticando vidas em práticas de pecado, pessoas amando mais o mundo do que as coisas de Deus, pessoas que não se deleitam na sublimidade do amor e do conhecimento de Cristo, pessoas que não sentem prazer de estar na igreja, que não estão mais se banqueteando com as bênçãos de Deus, mas o seu banquete é as coisas mundanas, as coisas lá de fora. Tem pessoas que não sentem mais fome de Deus, conhecem muita coisa a respeito de Deus, mas não tem mais experiência com Deus, não conhecem mais Deus, não vivem para Deus, não estão andando segundo os ensinamentos da palavra do Senhor. Eu espero que você venha sentir a presença de Deus, eu espero que Deus esteja na tua vida, eu espero que Deus esteja na tua casa. Meus queridos irmãos, a nossa oração é sempre diante do Senhor: Deus, não retire a tua presença da ADBLU, não retire a tua presença da igreja. É a tua presença que vai fazer essa igreja continuar sendo relevante na cidade. É bom nós termos vereadores, é bom nós ter deputados, é bom nós ter políticos na igreja, é bom a igreja ter doutores, é bom a igreja ter médicos, é bom a igreja ter muitas pessoas formadas, é bom a igreja ter todas as classes de pessoa. Mas se a presença de Deus não estiver na igreja, essa igreja se desmancha, essa igreja não é mais igreja, é apenas um ajuntamento de pessoas, é apenas uma sociedade. E nós não somos sociedade, nós somos a igreja de Jesus Cristo, nós somos o povo lavado, resgatado pelo sangue do Cordeiro, nós somos o povo que vai morar no céu, nós somos o povo de Cristo, porque a presença de Deus
tem que ser o alvo, o objetivo e a meta dessa igreja. Muitas pessoas já não têm mais como alvo a presença de Deus, e muitas vidas Deus não é mais real, muitas vidas não têm mais profundidade com Deus, muitos estão se acostumando com o sagrado e estão vivendo uma vida no pecado, e não percebe que a presença de Deus já se afastou das suas vidas, como eu já disse, o caso de Sansão. Tem gente que não tem mais saudade da presença de Deus, sentiram um dia a presença de Deus, foram batizados com o Espírito Santo, foram até renovados de forma muito especial, mas o tempo passou, e hoje já não sente mais. Qual o último dia que você falou em línguas estranhas? Qual o último dia que você dobrou o teu joelho e derramou lágrimas na presença do Senhor? Ah, meus irmãos, tem pessoas que não sentem saudade dessa presença, atravessam meses e quem sabe até anos, e vão levando a vida do seu jeito, da sua maneira, mas Cristo está mais perto do que você imagina, e Deus vai buscar uma igreja avivada, porque a Bíblia diz que nos últimos dias seriam dias difíceis. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas a Bíblia também diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito, do seu poder sobre toda a carne. Ah, meus queridos irmãos, tem muitos crentes vivendo uma vida de crente superficial, vivendo no pecado, vivendo uma vida, e até diz, não tem nada a ver, não tem nada a ver para quem não tem Cristo na vida, para quem não tem santidade, para quem não tem pureza, não tem nada a ver mesmo, porque para ele tudo vale. Mas, meus queridos, o que é pecado, e o que é pecado não mudou, muda costumes, muitas coisas mudaram, mas a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus permanece para sempre. Não existe nada mais sério e trágico do que um crente permanecer sem a presença de Deus. Não existe nada mais triste na vida de uma pessoa, de ele vir para a igreja e termina o culto, entra em culto, passa culto, participa do culto e sai da mesma maneira que entrou, ou pior do que entrou, porque sai murmurando. Mas que você possa adentrar em cada culto e sair renovado, sair avivado, sair feliz, sair dizendo: Deus falou comigo. Meu querido irmão, quando você adentra com os teus pés nesse santuário, você tem a adentrar com um objetivo só: eu estou entrando na casa do Senhor, e aqui essa casa foi consagrada para Deus falar comigo. Deixa Deus falar ao seu coração, porque Deus ainda fala. Muitas coisas mudaram, mas a maneira de Deus falar, a maneira de Deus agir, a maneira de Deus trabalhar no meio do seu povo não mudou. Você pode ter prosperidade, você pode ter muita influência na sociedade, você pode ter dinheiro e muitas coisas mais, porém se faltar a presença de Deus, se faltar o poder de Deus, se faltar esta conectividade, esta comunhão com Deus, vai faltar muita coisa na sua vida. Quer dizer, vai faltar tudo. O que precisamos, mais do que água para matar a nossa sede, mais do que pão para matar a nossa fome, é da presença de Deus. Não abra mão da presença de Deus. Aconteça o que acontecer, é a presença de Deus que vai fazer a diferença na tua vida. A presença de Deus está saindo de muitas vidas. E eu falo com o coração apertado, eu falo com uma angústia na minha alma, mas a gente vê que a presença de Deus está saindo de muitas vidas, mas que não seja de você. A Bíblia diz que os últimos dias o coração das pessoas seriam endurecido, que nos últimos dias as pessoas teriam comichão, como comichão nos ouvidos, e não suportariam a palavra. Mas eu espero que
esta palavra venha a ser concretizada, porque a palavra de Deus sempre concretiza, mas não na tua vida, irmãos. Na tua vida que venha se concretizar aquela palavra: e eu derramei do meu espírito sobre todas as vidas. Eu quero que você saia daqui dessa noite, e nós já vamos participar da Santa Ceia, e eu quero que você saia daqui dessa noite entendendo que nada, meu irmão, pode substituir a presença de Deus na sua vida, na sua casa, na igreja. Eu sou substituível. Pastor Lediel é substituível. Hoje eu estou aqui, amanhã pode estar um outro pastor. Mas a presença do Senhor é insubstituível. Ela precisa, independente se eu estou presente ou não, a presença do Senhor tem que estar aqui, irmãos. E quando você entra nesse santuário, você tem que sentir a presença de Deus. Deus prometeu ao povo enviar o anjo, mas Moisés não aceitou. E ele disse: eu quero saber quem irá conosco. É coisa maravilhosa, irmãos, ter anjo acompanhando a nosso redor. A Bíblia diz que eles são ministros de Deus em nosso favor. Mas para Moisés não há substituto. Ele dizia: eu não aceito anjo, é muito bom. Se anjo quer acompanhar, amém. Mas eu só saio daqui se a tua presença for comigo. Em nome de Jesus, meu irmão, não dê nenhum passo e não adentre para o próximo ano sem a presença de Deus na tua vida. Pelo contrário, você precisa renovar o teu pacto. E através da Santa Ceia, os pactos são renovados. E você precisa renovar o teu pacto com a presença do Senhor. Deus prometeu a eles a vitória. Ele disse: eu vou dar vitória. Eu vou deslojar os povos da terra. Eu vou abrir caminho, vou colocar vocês na terra prometida, tudo isso eu vou fazer. Mas Moisés era crente, mas Moisés, ele sabia o que ele queria, e ele disse: Senhor, tu pode nos colocar na terra prometida, tu pode desbaratar todo o exército, tu pode realmente derrubar todos os nossos inimigos, mas eu quero saber quem é que vai conosco. Não, eu vou mandar o anjo. Não vou dar nenhum passo, eu só vou sair daqui se a tua presença, o que esta igreja precisa é da presença do Senhor. Meus irmãos, é a presença do Senhor que alegra, é a presença do Senhor que renova, é a presença do Senhor que batiza, é a presença do Senhor que cura, é a presença do Senhor que traz poder. Moisés não queria apenas a bênção, ele queria o abençoador. Canaã sem Deus é terra estranha. Ele não queria ir para Canaã prometida sem a presença de Deus. Eu só entro em Canaã com a presença de Deus. Meu querido irmão, é a presença de Deus que vai fazer a diferença na sua vida. E para terminar, eu quero dizer que você precisa buscar a presença de Deus, e foi o que Moisés fez com o povo. Eles foram buscar a presença do Senhor. Moisés sente o fardo e ele retira-se para orar. A restauração de uma vida da igreja começa quando os seus líderes, quando nós pastores, quando também a membresia sente a necessidade da oração. O que traz a presença de Deus em primeira instância é a oração. Um povo que ora, ele começa a sentir a presença de Deus. A oração nos quebranta para nós obedecermos a palavra. A restauração começa quando se rompe com a frieza espiritual e se começa a buscar a Deus de todo o coração. Sem oração, os corações não se derretem. Sem oração, os corações não se quebrantam. Mas quando há oração, os corações se derretem. Há quebrantamento. Sem oração, a Shekinah, a glória de Deus não desce sobre ninguém. Sempre que um homem, sempre que um
grupo, sempre que uma igreja começou a buscar a Deus fervorosamente, houve restauração, houve manifestação da graça, do poder, da presença. Não basta apenas também deixar o pecado que nós temos que deixar, mas é preciso ter anseio, é preciso buscar a presença de Deus com temor e com veemência. Nós precisamos ansiar, ter anseio pela presença de Deus de maneira ardente. Moisés queria intimidade com o Senhor, e ele queria Deus mais do que qualquer outra coisa. A presença de Deus é que fez a diferença na vida de Moisés e seu povo. E ele foi para a tenda, conforme os versículos que nós oramos, e ele foi buscar Deus, e daqui a pouco a nuvem, a glória do Senhor se manifestou. Quando Moisés se separou para buscar a Deus, quando o povo também foi buscar o Senhor, a nuvem, a presença do Senhor veio lá na tenda da congregação. A oração muda as coisas. Deus havia dito que a sua presença não iria com o povo, mas quando o povo se arrependeu, quando o povo foi buscar ao Senhor, quando o povo se derreteu na presença do Senhor, quando o povo se quebrantou, quando o povo se humilhou, quando o povo confessou seus pecados, então Deus mudou as coisas foram mudadas, porque as pessoas mudaram o seu comportamento. Quando a presença de Deus é manifesta, os corações se dobram, as orações se tornam fervorosas, e a adoração se torna profunda diante de Deus. A maior necessidade que nós temos é viver sentindo a presença de Deus. Meu querido irmão, não viva nenhum dia sem sentir a presença de Deus. Não permita que nada desse mundo venha impedir você de sentir a comunhão com os céus. Acima de qualquer coisa, lute para que a presença de Deus seja real na tua vida. Lute para que a presença de Deus nunca saia da tua casa e da tua vida. Você não pode sair dessa reunião, você não pode sair desse culto sem sentir a presença de Deus. Você precisa sair daqui obtendo uma nova e profunda experiência com Deus. É Deus na tua vida que vai fazer a diferença. Então, meus queridos, continue caminhando. Temos ainda alguns dias para terminar 2022. Foi um ano pesado, foi um ano com muitas dificuldades. 2023 que está chegando, não sabemos o que vai acontecer, mas uma coisa nós estamos determinados: venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós não vamos abrir mão da presença do Senhor. Nós que precisamos da bênção de Deus, sim, a bênção do Senhor nos ajuda, mas nós não vamos em lugar nenhum só com a bênção de Deus. Nós vamos com a presença de Deus. Não abra mão da presença de Deus. E quem tem a presença de Deus automaticamente recebe as bênçãos do Senhor. Coloque-se em pé nesse momento. Aleluia, aleluia. É a presença de Deus na tua vida que vai fazer a diferença. Meu querido irmão, não abra mão da presença de Deus na tua vida. Você já pensou em parar? Por quê? Você já pensou em desistir? Não abra mão da presença de Deus. É a presença de Deus que vai dar suporte para você enfrentar todos os embates da vida. É a presença de Deus que vai te socorrer na hora da angústia e da aflição. É a presença do Senhor que vai fazer tudo novo, e algo maravilhoso de Deus vai acontecer na tua vida. Sinta a presença, ame a presença, busque a presença, viva a presença. Irmãos, é a presença de Deus, é a presença de Deus na tua vida.